Pode sentar, querido. Graça e paz. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado a todos os pastores, pastor Caetano, pastor Valteci. Eu falo com alguns visitantes lá da igreja, pastor, que depois da quarta vez que ele está visitando, a gente já acha que quer se tornar membro. Se eu usar essa lógica aqui, eu acho que eu já sou membro dessa igreja. Não é isso? Glória a Deus. Eu trouxe uma palavra para a gente meditar um pouco a respeito desse tema que foi proposto. Esse texto é exatamente o momento em que a última praga enviada por Deus para retirar o seu povo do Egito, e se eu não me engano, no verso 24, Deus fala através de Moisés, dizendo: olha, coloca isso como estatuto do povo, para que eles cumpram esse ritual por toda a vida. E ele vai explicar a respeito da Páscoa, e pede que seja ensinada às crianças a respeito desse ritual. Quando os filhos perguntarem, diga a eles o que aconteceu, que por conta da mão poderosa de Deus, o anjo da morte passou em todas as casas do Egito. Todavia, só entrou nas casas onde não havia o sangue do cordeiro nos umbrais. Ou seja, a presença do sangue daquele cordeiro, obrigado, foi o que livrou os hebreus, o povo de Deus, da morte. Hoje nós vivemos um tempo em que não é um anjo da morte que passa nas nossas casas, inclusive nas casas dos crentes, mas são outros espíritos malignos, perversos, porque o diabo continua rondando as casas, as famílias, buscando uma brecha para entrar e saquear, e matar, e destruir. Mas o texto que precede esse, que deu origem a essa campanha, tem uma instrução de que nós precisamos ser obedientes ao que está escrito na palavra do Senhor. Nós não precisamos hoje matar um cordeiro e tirar dele o sangue para colocar nos marcos das portas, porque o Cordeiro de Deus já faleceu, já morreu no Calvário, e o seu sangue é o que nos protege, nos livra de todo mal. Mas a instrução de ensinar os filhos e de viver a obediência à palavra, ela continua, porque é estatuto perpétuo, diz o Senhor. E aí eu separei um de muitos textos bíblicos, onde a gente encontra orientações de Deus a respeito da nossa vida familiar. E é esse texto que eu gostaria de usar para refletir com os amados se realmente nossa casa tem sido obediente aos estatutos de Deus, e muito mais do que comemorar a Páscoa, tem vivido o Pesach, a passagem, a libertação do Egito nos dias atuais. Por isso eu gostaria de ler um texto, Salmo 128, você conhece, um texto muito conhecido, e é um texto que, apesar de não termos a origem de quem escreveu, alguns dizem que foi Davi, outros dizem que foi Salomão, não existe ainda uma indicação clara de quem escreveu esse salmo. Todavia, é um salmo que é direcionado exclusivamente para o trato familiar. Eu não sei qual é a versão que você traz. Essa versão aí qual que é? Muito boa essa daí. É atualizado? Pois é. Então vamos ler juntos para a gente não dormir? Salmo 128, verso 1: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor o abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Palavra de salvação. Feche os seus olhos por um momento, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por ter nos trazido a essa congregação dos santos, e a nossa oração é para que esta palavra não volte vazia para o Senhor, que ela cumpra os desígnios para o qual o Senhor a está enviando a esse corpo local, a esta igreja que tem nome de vida e que tem proclamado vida e vida com abundância. Pai, estende o teu olhar também carinhoso e misericordioso sobre as crianças, Pai. Elas deixaram o tempo para estarem agora sendo ministradas no ambiente preparado para elas. Então, Pai, que lá elas também recebam um maná dos céus. Quanto a nós, Deus, coloca o teu anel de fogo ao redor desta casa, de tal forma que o inimigo não entre com nenhum tipo de perturbação. Toda enfermidade, toda dor, toda inquietação saia do nosso meio, em nome de Jesus. Queremos estar aqui amparados, guardados debaixo da sombra do Todo-Poderoso, escondidos na cidadela e na fortaleza da tua palavra. Que o teu Espírito encontre guarida e espaço em cada coração, arando a terra da nossa alma, para que a boa semente da tua palavra possa germinar, possa crescer, possa frutificar para a glória do nome de Jesus. E somente quem acredita nesta palavra diga amém. 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 Glória a Deus. Esse texto é muito rico, porque ele nos faz olhar como Deus olha para as famílias. E como eu disse na introdução, o crente, ele não tem medo que um anjo negro, um fantasma, apareça em sua casa. Até porque no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que o diabo, ele não se apresenta assim, com cara de vampiro, de Fred Krueger, não. Pelo contrário, ele vem travestido de quê? De anjo. E anjo de luz, purpurinado. Ele vem atraente, ele vem luminoso, ele vem sedutor. Então ele quer entrar nos nossos lares, não como esse anjo da morte no Egito, da qual o sangue do cordeiro nos protege, mas ele quer entrar de forma sutil, sorrateira, como o próprio Salomão dizia, como raposinha, que passa por debaixo da cerca e ninguém percebe, enquanto a gente está vigiando os grandes problemas da igreja, ele vem às vezes através de coisas muito sorrateiras. Mas o texto do Salmo 128 diz que a família bem abençoada, a família bem-aventurada, a família protegida, a família guardada, e olhando para o Novo Testamento, a família cristã, que está debaixo da mão poderosa de Deus, ela precisa ter procedimentos que estão descritos aqui. Diga: minha família é abençoada. E ponto. Isso é um decreto de Deus para mim e para a sua vida. O problema é como vamos lidar com essa bênção, é como vamos agir. E o texto vai começando a dizer que uma família abençoada, bem-aventurada, é uma família que vive com aquilo que ganha. Aqui já começa a bater na trave. Do trabalho das tuas mãos viverás.
Tem família que está enfrentando dificuldade porque está vivendo acima dos seus ganhos. Num tempo de consumolatria em que a mídia despeja sobre nós um desejo inconsciente de que precisamos gastar e comprar e adquirir e ter tudo, tem famílias que estão sendo atacadas pelo mal porque não estão vivendo do trabalho de suas mãos. Porque o que ganham não é o que gastam, acabam gastando mais do que ganham, e por conta de gastarem mais do que ganham, trazem problemas financeiros, e problemas financeiros se tornaram um anjo da morte em muitas casas. Dívidas, insônia porque não consegue pagar o que está devendo, aí começa a pede um, pede outro, pede a família, pede um cheque, pede um cartão de crédito, porque vai entrar no rotativo que vai vencer daqui 40 dias, e aquilo vai se tornando uma bola de neve, e por mais que você queira suar a sua camiseta, trabalhando mais, trabalhando muito tarde, acordando mais cedo, já não tem mais tempo para a igreja, já não tem tempo mais servir, não tem mais tempo para a família, você começa a viver um frenesi de ter que pagar por algo que você na verdade não deveria ter comprado. Família abençoada vive com o que ganha. Há uma lógica, e nós cristãos, detentores da verdade que liberta, estamos escravizados financeiramente. É triste saber, uma matéria que eu vi um dia desse, que 24% dos jovens em idade de trabalho já estão com o nome no SPC. É um quarto de cada 4 jovens, um já perdeu o seu nome. Aí eu penso, quando eu era mais jovem, a coisa mais importante para um homem honesto era ter o seu nome limpo, sim ou não? Hoje em dia está banalizado, porque compra algo que o seu suor não tem como pagar. Cada um de nós recebe de Deus um talento e tem que negociar, tem que trabalhar esse talento. Agora, eu não posso comprar mais do que recebo, e por mais que você faça campanha, que você ore, que você dizime, que você oferte, meu irmão, entenda uma coisa: do suor do teu rosto comerás. Diga, o tamanho da minha compra é o tamanho do meu ganho. Diga, nem mais nem menos. Quer que a sua casa seja livre do mal, do aperto financeiro, de cair na mão de agiota, de ficar tendo que esconder carro porque tem busca e apreensão? Não gaste mais do que o seu suor pode comprar. Diga, minha moeda é do tamanho do meu suor. Precisa desenhar? Deu para entender, pastor? Isso não acontece? Quantos problemas o senhor não recebe lá no gabinete? De gente que fala assim: pastor, estou morrendo, estou endividado. Aí você fala: sim, mas como que você foi ficar endividado? Provavelmente entrou num aluguel que não era capaz de pagar, comprou um eletrodoméstico caro para pagar em 10 vezes, foi mandado embora no segundo mês, tem 10 para pagar. Pegou um dinheiro emprestado para entrar num negócio, para começar um negócio, e não deu certo, se enrolou. Irmão, se tem uma coisa que tira o sono do crente, é dívida. Aliás, se você não perde o sono quando você está endividado, você é imprudente. Porque você deveria perder o sono. Porque um crente que deve é uma vergonha para o evangelho. Porque a Bíblia diz que quando eu me converto, eu não vou pegar emprestado, eu vou ter para emprestar. Você está entendendo? Diga amém. Então diga, meu poder de compra é do tamanho do meu suor. Aí a Bíblia vai dizer que se você age assim, feliz será, e tudo te irá bem. Aqui é um outro ponto. A felicidade não é perene. Não existe felicidade ad infinito. Tanto a felicidade como a tristeza são lapsos de tempo. A gente vive numa gangorra, a gente acorda triste, pode dormir feliz, ou pode dormir feliz e acordar triste. Tem todo dia uma boa notícia e uma má notícia. Isso é normal? O problema é que tem crente que ele faz questão de registrar no Facebook, no Instagram, para todo mundo ouvir os momentos dele de tristeza. Então ele vive propagando a sua vitimização.
Meu irmão, preste atenção. Quando Jesus mandou de 2 em 2 os 70, e eles voltaram felizes porque expulsava demônio, porque curava enfermo, porque fazia um salseiro gospel, Jesus falou: você não fica feliz por isso não? Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Crente tem muito mais motivo para estar alegre do que qualquer rico ganhando dinheiro. Mas a gente às vezes age como um ímpio. Ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, passou no vestibular, ficou reprovado. Você é um crente circunstancial. A Bíblia diz que o meu justo anda pela fé. O problema é que tem crente que anda pela circunstância. Então você encontra o cara bipolar gospel, porque você nunca sabe se ele está espiritual ou não. Um dia você encontra ele está expulsando demônio até do poste. Se o cachorro latir, ele fala: Deus falou comigo. Mas tem dia que você encontra o caboclo e está assim: está pensando em sair da igreja, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama para o aniversário de 15 anos. Que oscilação é essa, irmão? O seu nome está gravado no livro do céu e ninguém pode tirar. Essa breve, momentânea tribulação que você passa não se compara ao peso da glória que está te esperando, meu amado. Essa tribulação vai passar, mas a vida eterna com Cristo nunca mais vai acabar. Então passa pela prova dando glória a Deus. Sabe, eu penso o seguinte: o Salmo 2, o Salmo 32, o Salmo 97 está escrito: alegrai-vos no... Então diga: a minha alegria vem do Senhor. O apóstolo Paulo usa essa expressão mais de 10 vezes. Em Filipenses, num verso, ele usa 2 vezes: alegrai-vos no Senhor, e outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Tem motivo para você dar risada o dia inteiro. É o teu nome está no livro da vida. É você ter o Espírito Santo de Deus. É você ser a pessoa que é alvo das promessas de Deus. É ter um Deus que te protege, ter um Deus que te guarda, que é sombra à tua direita, que edifica a tua casa, que protege a tua cidade. Deus é contigo. Alegrai-vos no Senhor. Aí eu fico pensando, irmão, ele fala assim: pastor, eu chamo um monte de gente para ir na igreja e ninguém vai. Como é que você chama, irmão? Irmão, vão lá na igreja. Vão lá que o demônio vai sair de você. Vão lá na igreja. A pessoa está carcomida, carrancuda, iracunda. O cara fala: não, nessa igreja eu não quero ir não. Vai para ficar igual você? Não, não quero ir não. Prefiro ir no trem fantasma. Não. Tem luta, mas a alegria do Senhor é nossa força. Tem tristeza? Tem. Tem luto? Tem. Tem choro? Tem. Mas o choro tem prazo de validade. A alegria sempre chega na manhã. E a manhã do Velho Testamento é a estrela resplandecente da manhã do Novo Testamento. Jesus surgiu na sua vida, meu amado. Canta e te alegra no Senhor. Tem um cântico secular que diz que quem canta seus males espanta. Isso tem até um cunho gospel nisso aí. Porque a Bíblia diz que os seus olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos estão mal, todo o corpo está mal. E os seus olhos representam a maior parte do seu sorriso. Você pensa que está nos dentes? Está no olhar. A gente sorri mais com os olhos do que com a boca. Porque o ser humano é o único bicho que só se comunica olhando nos olhos. Então quando o outro ri, você não está preocupado com a canjica dele. Você está olhando nos olhos. E geralmente quando a gente ri, os nossos olhos fecham. Sim ou não? Então quando você for conversar com uma pessoa, deixa a pessoa perceber que apesar das lutas, feliz você é e tudo te irá bem. Amém, querido? Não tem como você fazer um comparativo com uma casa de crente e uma casa de um ímpio e ter os mesmos procedimentos. Falar: não, tem alguma coisa errada, gente. Você não precisa das circunstâncias favoráveis para dar glória a Deus. Eu estou aqui com um casal lá da igreja, tem o William aqui também, alguns irmãos aí, e eu sempre falo lá no culto uma coisa: eu tenho um pouco de birra de culto de ação de graça. Não porque não tem nada, não tem problema nenhum. O problema é quando pessoas só vivem de culto de ação de graça. E o culto de ação de graça, ele é a posteriori da bênção. Até o ímpio faz festa quando ganha alguma coisa, sim ou não? Eu quero ver você dar glória antes da bênção chegar. É você dar um culto de ação de graça antes da graça. Não chegou a graça ainda, mas o meu Deus é um Deus gracioso, eu sei que vai chegar, então eu já estou cultuando. Porque o ímpio
culto de ação de graça. Ele não chama disso, mas dá festa. Nada contra o culto de ação de graça, meu irmão, mas Deus está chamando uma igreja que dá graça antes da graça chegar. Que não toca o pandeiro como Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho e viu os cavaleiros tudo morto. Aí é fácil, até eu. É tocar o pandeiro do lado de cá. É quando o mar está fechado e o cavalo de Faraó está fungando no seu cangote. E aí você dá um culto de ação de graça, porque você sabe, o seu Redentor vive e na hora certa ele se levanta. Então é glória a Deus o tempo todo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerá do fruto da sua mão, feliz será e tudo girá. Aí vai falar agora do cônjuge. A tua mulher será como uma videira frutífera à roda da sua casa. Está falando do cônjuge. O cônjuge vai estar na casa. Então preste atenção. Tem família que está triste, por quê? Porque se casaram, mas andam solitários, sozinhos. A vida doméstica, a vida caseira faz parte da nossa essência, irmão. Mas tem gente que é arruaceiro. O último lugar que ele quer estar é em casa dele. Como é que pode, irmão? Você deveria ter ficado solteiro. Porque quem casou quer casa. Você não diz isso? A casa é um lugar bom da gente estar. Mas tem gente que não gosta de ficar em casa. Ele quer ficar em tudo quanto lugar, menos em casa. Ele quer ficar com os amigos, ele quer ir para a pizzaria, ele quer ir para um evento, ele quer até evangelizar. Mas em casa ele não quer ficar. E aí tem muita casa cheia de gente solitária. A tua mulher será como uma videira frutífera à roda da tua casa. Cônjuges precisam estar juntos. É melhor que sejam dois. Mas esses dois não precisam ser só dois no papel. Tem que ser dois juntos. Não é dois separados. Tem muita gente casada que vive mais solitário hoje do que quando era solteiro. Misericórdia. Porque não tem diálogo, não tem conversa, não tem tempo de qualidade. Não tem tempo junto. Quando chegam na cama já estão podres. Então não dormem, desmaiam. E aí não tem tempo para nada. Não tem tempo para trocar uma figurinha, não tem tempo para conversar do que aconteceu durante o dia. E aí o diabo entra, porque o profeta Amós diz no capítulo 3 que não havendo acordo entre eles, não andarão juntos. Como é que eu faço acordo sem diálogo? Não tem. Então se não tem diálogo, não tem acordo. Se não tem acordo, não anda junto. E aí começam a pensar, a sonhar, a desejar e até orar por coisas distintas. E às vezes até dicotômicas. Um está orando para ir para um lado, um está orando para ir para o outro. Como é que Deus, lá do alto do céu, que ama os dois, vai atender? Um homem está querendo um cachorro pastor alemão e a mulher quer um gatinho. Aí Deus fala, mas vai dar ruim isso. O homem quer morar numa casa e a mulher quer um apartamento. Como é que Deus vai dar? Ele fala, pô, Senhor, o Senhor não está me atendendo. Aí a mulher está lá no outro quarto dizendo, Senhor, o Senhor não está me atendendo também. Porque não tem diálogo. E a falta de diálogo é uma porta para Satanás entrar na nossa casa, irmão. Deus falou para mim e para você que o poder da vida e da morte está na língua, na palavra, a comunicação do homem. Deus não deixou vídeo, Deus não deixou imagens, Deus não deixou nada, Ele deixou a sua palavra, sim ou não? A fé vem pelo ouvir, a ouvir da palavra. Então o poder do evangelho dentro da nossa casa está na nossa comunicação. Casa que não tem comunicação e que os cônjuges nunca estão em casa. Tem cônjuge que é sol e lua, mas pastor, é para a gente ganhar mais dinheiro. Então eu trabalho de manhã, ela trabalha à noite. Quando eu chego ela está saindo, é sol e a lua. Como é que esse casamento vai sobreviver? Facinho para o diabo enviar uma bandeja. Fácil. Por quê? Porque não caminham juntos. Nós deixamos de ser solteiro, passamos a ser um ministério de uma só carne. Sim ou não? Duas pessoas, mas agora é um ministério de uma só carne. Vocês devem ter o curso de casado para sempre, fala muito isso aqui, né? É isso. Então o cônjuge vive uma vida doméstica. E claro que esse doméstico não quer dizer só dentro da casa, mas dois juntos sempre. E aí o texto vai dizer que uma casa abençoada, que o inimigo não consegue entrar, é uma casa que o cônjuge vive em casa, mas os filhos são como plantas de oliveira, as rodas da tua mesa. Mesa é algo sagrado para o judeu. É por isso que a última coisa que Jesus fez foi orientar o povo dele a instituir como ritual abençoador a ceia do Senhor. Sim ou não? Ceia do Senhor não é criação de igreja. A igreja cria um monte de coisa, mas a ceia do Senhor quem criou foi Jesus Cristo. Amém, querido? Então diga, mesa é lugar sagrado. Mas tem família que não sabe o que é comer na mesma mesa.
cada um come num horário, cada um come numa mesa, outros comem num sofá, o outro come no trabalho, e isso é 7 dias por semana, 30 dias por mês. Isso vai funcionar um mês, vai funcionar 2 meses, quando no 5º mês já não tem mais intimidade nenhuma, porque na mesa é o lugar onde a gente senta de frente e olha nos olhos. Ou às vezes está na mesma mesa, mas não está no mesmo mundo, porque cada um está no seu mundo. Estão na mesma mesa. Salva essa criança, irmão, em nome de Jesus. Estão na mesma mesa, mas estão em mundos diferentes. É uma mão direita é o garfo para o destro, e a mão esquerda é o dedinho mágico passando, fazendo carinho. Irmão, tem celular que está se sentindo seduzido por homens, de tanto levar esfregadinha. É o dia inteiro assim, ó. Como é que os filhos serão como plantas de oliveira se tem pai e mãe que não almoça com filho nunca, não toma café com filho nunca? E irmão, não tem jeito, você tem que arrumar um espaço para a tua família, porque tu não é solteiro mais. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradar o Senhor, mas o casado cuida da sua família, cuida do seu cônjuge, tem que agradar o que está dentro, se casou para isso. Então tem família que está recebendo visita maligna, porque a família não tem tempo de mesa. Existe um livro da David Tito, se eu não me engano, que fala sobre a mesa, muito legal. Um livro sobre a mesa, não me lembro agora o nome. Como é que é? A experiência da mesa. É da David Tito, né? Ou David Titles, como é que fala? Um livro muito legal. E é importante isso. Então você precisa, querido, separar um tempo no seu dia, na semana. Pastor, eu não posso trabalhar aqui, tá tudo bem, mas tem o sábado e domingo, tem a sua folga, mas aí na folga você quer ter a sua vida de solteiro. E aí no dia da tua folga você vai fazer seu hobby. E durante a semana todos os teus filhos querem ter um tempo com você. E você fala, eu estou trabalhando para no futuro te dar o melhor. Mas o filho não quer o futuro melhor, ele quer o presente ainda que seja pior. Ele não quer a riqueza do teu futuro, ele quer a simplicidade do teu presente. Você está me entendendo, querido? Então a esposa, o marido, vida caseira. E os filhos? Na mesa. Serão como plantas de oliveira as rodas da tua mesa. Porque é na mesa que tem o diálogo mais profundo. E é interessante que quando lá no livro de Deuteronômio Deus vai falar para Moisés, espalhar para o povo que eles deveriam ensinar os seus filhos, ele diz, tu inculcarás esta palavra aos teus filhos, atarás ela na testa e falarás dessa palavra no meio do caminho, quando estiver dormindo, quando estiver acordando, sabe, no levantar, no deitar e na mesa. A mesa era uma bênção até uns anos atrás, porque o cozinheiro, geralmente era a mamãe ou a vovó, ela gritava assim, está na mesa, e rapidamente aquela mesa era populada. Por quê? Quem não comesse naquele momento, depois ia comer gelado. Mas aí criaram o micro-ondas, e aí o micro-ondas dizia assim, mas não vou comer nada, mas eu esquento. E aí cada um come num horário. Aquilo que veio para ser uma bênção se tornou uma porta para Satanás entrar e tirar a família da mesa. Experimenta comer com seus filhos, com seu cônjuge na mesa, meu amado. Eu sei que cada caso é um caso, que pessoas trabalham longe, moram longe, mas faça um esforço maior, porque mesa é lugar de comunhão familiar. Eu não estou falando restaurante, porque a mesa do restaurante sempre chega alguém, tem um garçom, tem alguém para falar, tem barulho. Tem que ter um tempo de mesa em casa. Eu conheço casais que se casam e passam anos sem ter uma mesa. Ele tem tudo, ele tem 7 televisão, 3 computador, tem sala de mas não tem uma mesa. Por quê? A mesa não importa. Deveria ser a primeira a ser comprada, mas a televisão é mais importante que a mesa. Porque a televisão entretém, seduz, captura. E quando a televisão fala, todos ficam calados. Sim ou não? Cala a boca, menino, eu estou ouvindo aqui. Eu não estou nem falando o que você está ouvindo.
Não vou nem entrar no mérito da questão, mas de qualquer maneira, ainda que seja um programa gospel, você está ali, o filho chega, filho, estou vindo aqui, cale-se. Ela está falando. O Deus desse século está falando. Então, mesa é lugar de comunhão, de construção de relacionamento saudável. É onde o pai olha nos olhos do filho e às vezes ele vai perceber que tem alguma coisa errada. Porque uma coisa é você fala assim: filho, senta aqui, vamos conversar. Ele se prepara. Se ele for sonso igual eu, por exemplo, ele vai tentar dar um ninja no pai. Nada a ver. Mas na mesa está comendo. E aí você está de frente, você está olhando. E aí dá aquela olhada e tira o olhar. Tira o olhar por quê? O ser humano tem uma coisa fantástica, que quando ele está mentindo, ou quando ele não quer ser confrontado, ele tem dificuldade de olhar nos olhos. Fica assim, ó. Fica com o olho de doidinho, né? O olho fica assim. É na mesa que você vai ter um olhar assim, que vai olhar: filho, algum problema? O que está acontecendo com você? E não tem como escapar, porque está comendo, né? E aí naquele olhar, Deus vai te revelar coisas para você afugentar qualquer tipo de mal sobre a sua casa. Amém ou não amém? Então a mulher será, o filho será, eis que abençoado, comerás do trabalho das tuas mãos. Mas uma família abençoada também tem uma visão para fora. E verás os bens de Jerusalém, não é isso? Uma família abençoada também tem um olhar para fora, não é um olhar só introspectivo e egoísta. E aí, mais uma vez, nós cristãos temos uma oportunidade que poucos ímpios têm, que é de estarmos numa igreja que geralmente tem muitas portas de ações sociais. Eu quero crer que nessa igreja há muitas portas em que você possa servir a outrem, a que você possa abençoar outras vidas até que você não conhece, e às vezes são até ímpios ou inimigos, mas essa é uma função da igreja também. Ela tem que impactar o lugar onde ela está. Então você tem uma oportunidade de ser um abençoador, porque existe um parâmetro bíblico dado por Deus a Abraão, da qual nós somos filhos na fé. Qual seja? Abraão: abençoarei todos que te abençoarem. Então vamos olhar essa página agora de outra forma. Se eu quero ser abençoado por Deus, eu tenho que abençoar Abraão. Sim ou não? E quem é Abraão do Novo Testamento, irmão? É a igreja. Então quando você age abençoando vidas, Deus te... Sim ou não? Então é claro que o foco primeiro, os domésticos da fé, é a nossa casa. Mas eu não posso viver somente ali, porque aí eu me torno egoísta. Outras pessoas, vizinhos, parentes do condomínio, da escola, do trabalho, pessoas que a gente passa pela rua, elas também carecem da bênção de Deus. E Deus determinou essa bênção para mim e para você. O livro de Isaías diz que o mundo jaz em trevas, mas é atraído pela luz do Todo-Poderoso, brilhando em quem? Na igreja. Você é detentor do luzeiro de Deus, e a Bíblia diz que não se acende uma lamparina e coloca debaixo da cama. Deus te acendeu, Deus te livrou, Deus te tirou do charco do lamaçal e te colocou a luz dele para que você brilhe, meu irmão. E esse brilhar também na assistência social, no amparo ao desamparado. Lembra das viúvas, dos órfãos do Velho Testamento? Do livro de Atos dos Apóstolos? Hoje nós temos outras categorias. Nós temos os noias, aleluia. Não eu, mas outros noias. Você tem uma quantidade de moradores de rua, de indigentes, pessoas que estão sofrendo aí com essas enchentes aí. Então, a igreja também tem um papel. Porque tem muita gente que só olha para o seu umbigo, e aí naturalmente vai estar sempre olhando para dentro de casa, vendo o que está faltando, e por isso tem que juntar mais dinheiro para comprar o que está faltando. Mas se você começar a olhar para o lado de fora da tua casa, você vai ver que o que você tem é muito mais do que as pessoas não têm. E aí você vai se esforçar para dar um pouco daquilo que Deus já te deu para aquele que não tem nada. Esse é um papel da igreja também. É um papel social. Nós precisamos interferir
na comunidade da qual somos chamados de igreja local, que fazemos parte de uma igreja universal, ou uma igreja católica, que é a mesma coisa, universal. Somos parte de uma igreja única, que é chamada de igreja universal dos santos de Deus, o corpo místico de Jesus. Mas nós vamos impactar sobretudo a igreja local, o bairro local. Então, querido, quer que a sua família seja abençoada? Diga amém. Então vai servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, com júbilo, com louvores, salmodiar entre vós. Então há uma oportunidade para a nossa família ser mais abençoada, é quando eu me torno um abençoador. Aí a lei de Abraão vai servir para mim: abençoarei todos que te abençoarem. Eu estou abençoando você abençoado. Quanto mais você semeia a bênção, mais você colhe bênção, porque a árvore é refém do seu DNA da semente. Aí a gente fala assim para mim: pastor, estou com um problema financeiro, eu estou semeando oração. Eu falo: cara, não vai funcionar não, porque a árvore é refém do DNA da semente. Pastor, estou precisando de mais amor. Aí eu estou fazendo campanha na igreja, glória a Deus, mas se você quer colher amor, você tem que semear. Se você quer colher perdão, tem que semear. Você quer colher bênção, tem que semear. Então é fato, irmão, isso vale, se encaixa com a lei da semeadura. E vou falar um negócio para você: se você quer colher muito, semeia muito. Sim ou não? Então diga: minha casa será abençoada, livre do mal, se for uma casa abençoadora. Aí eu te pergunto: sua família é abençoadora ou é murmurenta? Ou está sempre buscando a liderança da igreja para dar ideias do que está faltando? Eu acho que poderia melhorar um pouco isso, aquilo. Eu acho que poderia diminuir isso, aumentar aquilo. Então você está sempre preocupada com a satisfação e o conforto da sua família. Não que isso seja errado, mas dá uma olhada ao seu redor e você vai ver que tem gente precisando mais do que você. Amém, queridos? Amém, queridos? Glória a Deus. Aí ele diz: você verá os filhos dos teus filhos. Quando fala ver os filhos dos filhos, está falando de netos, sim ou não? Longevidade. Por quê? É longevidade por duas formas. Primeiro, porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Segundo, porque crente que é crente honra pai e mãe. Se honra pai e mãe, terá seus dias. Está tudo ligado, irmão. A Bíblia não tem contradição alguma, tudo se encaixa. Você vai ver os filhos dos teus filhos. Está falando o seguinte: você não vai morrer cedo, você vai ter uma vida abençoada. E aí tem um outro detalhe importante: se a Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e eu faço uma analogia com o templo, lugar onde a igreja se reúne, você gostaria de chegar aqui e ver a igreja suja, com as paredes tudo descascada, o som todo pilhado? Mas Jesus não olha essas coisas, é verdade. Aliás, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas você ia gostar? Cadeira quebrada, suja, empoeirada, ia gostar, irmão? Lá fora, tudo pichado, ia gostar? Você gosta de encontrar um templo limpinho, cheiroso, confortável, com o ar-condicionado funcionando, um bebedor gelando, sim ou não? Sim ou não? Porque tem gente cuidando deste templo. Agora olha para você, enquanto templo do Espírito Santo, quem está cuidando de você? O diabo está me atacando com um monte de doença, mas é sedentário pleno. Irmão, não tem como encontrar uma casa bonitinha se não tem alguém limpando, e limpar custa caro, é energia. Cuide do templo do Espírito Santo, meu amado. Olha o que você come, quando come, a hora que come, cuida dele, se gesticula, faz um exercício físico. Nós estamos na era fitness. Passei ali num lugar que tinha um negócio de crossfit ali, cheio de luzinha piscando, parecia uma boate.
Deve ser uma doideira fazer exercício. Não sei de nada, está suando ali, está gastando energia, está trocando energia, está cuidando do corpo, sim ou não? Mas se tem um grupo que é sedentário, é o tal do crente. E o pior, quando tem comilança, irmão, eu tenho um membro na minha igreja, que ele tem um buffet. Deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho um membro lá da igreja, tem um buffet grande. Ele fala para mim assim: pastor, quando eu vou fechar a festa, a primeira coisa que eu pergunto é se é crente. Por quê, irmão? Porque se for crente, é o dobro da carne, o dobro do arroz, o dobro do macarrão, o dobro do refrigerante. Eles comem durante 4 horas ininterruptamente. E é verdade. Eu estava numa festinha de aniversário segunda-feira, e tinha uma mesa linda, cheia de docinhos, que eu não sei nem o nome daquilo, né? E aí, naturalmente, era uma casa de festa grande, todo mundo espalhado. Vamos cantar parabéns. Aí, como quase toda festa de aniversário, né? Tem 2 horas de comilança, depois tem mais uma meia hora da pessoa brincando com as crianças, aí tem 3 minutos para o pastor fazer uma oração rápida. Mas aí deles não for no aniversário. Pastor, a sua presença é indispensável. Precisa fazer uma oração de 3 minutos. Se passar disso, ninguém já fica olhando mal. Aí já fico bravo, mas tudo bem. Aquela mesa linda, e chamou todo mundo em volta da mesa para cantar o todo parabéns, ali, foto, até aí tudo bem. O pastor foi lá, fez a oração, entregou o microfone, parabéns, pessoas voltando pro eu falo, Jesus de Nazaré, parece que estava tudo na penitenciária há anos sem comer. E o pior, não eram crianças não, as crianças todas, cada uma com um pirulito, um negocinho na mão, uma garrafinha cheia de confete, e eram os mais velhos, para poder carregar. Eu fiquei envergonhado. Está cuidando do templo do Espírito Santo? Do lugar da manifestação da Shekinah de Deus? Repositório, receptáculo do Espírito Santo, que é o teu corpo, que não pertence a você, pertence a Deus, e você não está cuidando dele. Cuida dele, irmão. Cuida do seu corpo, da sua forma, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Vai correr no asfalto. Mora num prédio de escada, sobe e desce, tem escada. O diabo está furioso, está aparecendo um monte, as minhas taxas, claro, está pior do que a Bolívia, usa mais pó branco do que a Bolívia. Os pós que matam, açúcar e sal. Irmão, eu estou falando para crente maduro, amém? E Deus me trouxe aqui para poder chamar a sua atenção. Amanhã é dia de você fazer inscrição em algum lugar para fazer malhar. Porque se você quer ver os filhos dos teus filhos, cuida do templo do Espírito Santo. E ele termina dizendo: e verá a paz sobre Jerusalém. Família abençoada, que o diabo não pode tocar, é uma família que tem uma expectativa de morar em Jerusalém celestial. Então repara, um olhar para dentro, um olhar para o casamento, um olhar para os filhos, é um olhar para a sociedade, é um olhar para o seu corpo, o templo do Espírito Santo, e por fim, um olhar para a eternidade.
Meu irmão, não tem como você viver uma vida sem entender que você nessa terra é peregrino, forasteiro e no máximo embaixador. A qualquer momento você vai voltar para casa, e a nossa casa não é aqui. Esse mundo já sob a influência do diabo. A nossa terra, o nosso reino está lá. Então o meu olhar, aquilo que protege a minha casa, é um olhar espiritual. Se eu não tenho uma visão espiritual de Jerusalém celestial, eu acabo transformando a minha vida num corre-corre como Salomão, correndo atrás do vento, tentando ganhar tudo que podia, saborear tudo que podia, beber tudo que podia, ter a quantidade de mulher que ele podia, e no final ele diz: eu sou um tolo. Porque a Bíblia diz que miserável o homem é aquele que no Senhor Jesus só espera as coisas dessa terra. Porque em Jesus eu tenho que esperar sobretudo a vida eterna, porque no último dia eu vou ressuscitar dos mortos. Se eu perco esse feeling de que eu sou um cidadão espiritual, morando um tempo nessa terra, eu vou acabar vivendo uma vida que vai abrir brecha para o consumismo e para Satanás entrar. Seu lugar não é aqui. Aqui é provisória. Fala para quem está do teu lado aí: em breve você vai voltar para casa. Agora preste atenção, fala com essa pessoa com muito carinho. Fala com essa pessoa com muito carinho. Sonha com Jerusalém celestial. Amém ou não amém? Amém. E para a gente encerrar tudo isso que eu falei, nós temos a possibilidade, a capacidade de vivenciar exatamente o que está aqui, se a gente olhar com carinho para o primeiro verso desse salmo, que vai bater com o versículo 24, se não me falha a memória, de Êxodo, nesse mesmo texto de 12. Obedeça as leis de Deus e ande nos seus caminhos. Bem-aventurado é o homem que teme, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele está no controle e é ele quem é o guarda de Israel. Porque se o Senhor não guardar a tua casa, se o Senhor não livrar a tua casa, em vão trabalha a sua sentinela, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor é o guarda que não tosqueneja, Ele é o anjo acampado à porta da nossa tenda. Então por isso, tema ao Senhor e ande não pelos seus caminhos, nem pelos caminhos do mundo, nem pelos caminhos da televisão, nem pelos caminhos da mídia. Anda pelos caminhos do Senhor. Quem é o caminho do Senhor no Novo Testamento? Eu, diz o Senhor Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Anda por Jesus e a sua casa vai ser abençoada. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Coloque a mão no seu peito. Coloque a mão no seu peito. A Bíblia diz que se você tem que guardar uma coisa, vigiar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas, os desejos, os pensamentos, os sonhos. É ali, é o lugar onde está o seu coração. Não fisicamente, a gente usa esse órgão do corpo metafísica, é só como uma metáfora. É evidente que está falando da nossa alma. Então guarda os seus desejos. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço que esse Salmo 128 fique marcado no coração dos teus filhos, que eles possam voltar a ele em suas meditações, e que o Senhor fale coisas ainda mais nobres do que falou aqui nessa noite, porque a tua palavra é manancial inesgotável de sabedoria. Então eu creio que se pessoas aqui dessa igreja, homens, mulheres, jovens, buscarem a tua face, lendo esse salmo mais uma vez, receberão do Senhor estratégias novas e frescas, porque a tua graça sempre é multiforme, e o Senhor tem uma palavra específica para cada um deles. Mas o que falamos aqui
pelo menos aquilo que ouvimos aqui nessa noite esteja gravado na nossa mente, e que possamos cuidar para colocar isso em prática. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa a esposa, o marido, os filhos, abençoa a casa, abençoa os netos, abençoa os amigos, que essa casa seja fonte de bênção onde quer que ela esteja plantada, porque como diz a tua palavra, onde tem um crente, aonde o solo, aonde o pé do crente toca, é solo santificado. Então que aonde quer que eles estejam, eles entendam que são embaixadores da tua graça, e que eles façam a diferença por onde andares. Assim o Senhor guardará as suas casas, para que o animal, o demônio, o diabo ou qualquer peste, qualquer seta vinda do maligno não entre, no nome santo de Jesus. Assim nós oramos crendo, e só quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe.